terremotos, guerras, conflitos religiosos. Para onde caminha a humanidade? Existem respostas. Está no ar. E no versículo 3, João é levado em espírito para um deserto. E ele vê essa igreja montada sobre uma besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Como os irmãos podem ver ali na cena, esse animal que João viu não é um animal comum da fauna. Nós não encontramos esse animal em nenhuma floresta que nós vemos. Por isso João, ao não saber descrever esse animal, ele o chama de besta. Mas qual é o significado de animal em profecia? Deixem marcados o capítulo 17 de Daniel, e nós vamos lá para o livro de João, e vamos para o livro de Daniel no capítulo 7, versículo 23, para que nós entendamos o que é animal em profecia. Daniel capítulo 7, versículo 23. Diz assim: Então ele me disse: o quarto animal será um quarto reino na terra. O que significa animal então, irmãos? Reino. Então, voltando para Apocalipse 17, irmãos, a descrição que a Bíblia nos está dando é que essa igreja não é simplesmente uma igreja, mas ela é também um reino. Não é só uma igreja, por exemplo, vamos dar um exemplo. A igreja Assembleia de Deus é uma igreja, mas ela é um país? Não é um país. Mas a Bíblia está falando de uma igreja que, além de ser igreja, é também um país. É a união de um poder político com um poder religioso. Essa é a descrição dessa besta. Irmãos, só há uma igreja no mundo que, além de ser uma igreja, é também um país. E os irmãos já devem, pelo Espírito, estar identificando quem é essa igreja. Além disso, irmãos, a Bíblia diz que essa besta, ela tinha cor escarlate. E Isaías 1,18 diz que a cor escarlate é a cor do pecado. E quando a Bíblia diz que esse reino está com a cor do pecado, é porque tudo que você vai encontrar que procede de lá é do pecado, procede do diabo e não de Deus. Porque a Bíblia diz que a salvação é por fé, essa igreja prega que a salvação é por obras. A Bíblia diz que o nosso intercessor é Cristo, essa igreja prega que há sacerdotes aqui na terra. A Bíblia diz que o único para quem nós devemos confessar os nossos pecados é Deus. Eles dizem que você tem que confessar o teu pecado para o padre. Tudo que sai dessa igreja é pecado, irmãos. E por fim, diz ainda que essa besta estava repleta de nomes de blasfêmia. Nós muitas vezes usamos a palavra blasfêmia para diversas circunstâncias diferentes, mas a Bíblia traz uma palavrinha específica que explica a nós o que significa blasfêmia. Lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 33, é-nos explicado qual é o simbolismo bíblico para a palavra blasfêmia. João capítulo 10, versículo 33. Jesus havia feito muitos milagres aqui. E os judeus tinham a intenção de matar a Jesus por causa de tudo que ele havia feito. Então Jesus agora pergunta a eles: mas vocês vão me matar por qual boa obra que eu fiz? Por qual delas que vocês vão me matar? E agora os judeus respondem no versículo 33. Responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti? Irmãos, blasfêmia é alguém sendo homem querer se passar por Deus. Existe alguém em uma grande igreja que é também um país que tenta tomar a prerrogativa de Deus ou não tem? Existe, irmãos, existe. Voltando para o capítulo 17 de Apocalipse, nós estamos fazendo esse estudo de uma maneira mais rápida, irmãos, para que dê tempo de a gente ver tudo. Os que quiserem ter uma visão mais ampla dessa profecia, depois podem adquirir o livro O Oitavo ou 6 DVDs da série de Apocalipse 17 que falam sobre esse tema com mais descrições. E agora, irmãos, a Bíblia diz que essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres.
Essas 7 cabeças e esses 10 chifres, a própria profecia, um pouco mais à frente, irá nos explicar o que é. Apenas lembrem, 7 cabeças e 10 chifres. No versículo 4, vai dar uma outra descrição dessa igreja. Diz assim, ó: achava-se a mulher, ou vamos ler já entendendo, achava-se a igreja vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. Eu gostaria de pedir para que o irmão passasse o slide. E vejam, irmãos, a Bíblia nos dá todas as características desse império. Disse que essa igreja estaria vestida de púrpura e de escarlata, e como vocês veem, o Papa Bento XVI está vestido de escarlata, de vermelho, e os cardeais atrás dele estão vestidos do quê? Púrpura. Outro detalhe, a Bíblia diz que ele estaria adornado de ouro, e aquele cajado e as vestes ali ao redor da parte vermelha, tudo é bordado com ouro. Outro detalhe, pedras preciosas e pérolas. Na coroa do Papa, ela é formada por pérolas e por pedras preciosas. Todas as descrições que a Bíblia dá, irmãos, batem exatamente com esse sistema corrompido. Esse sistema que tem deturpado a palavra de Deus. E por fim, irmãos, a Bíblia diz que há um cálice cheio de abominações. Amados, digamos que nós tivéssemos aqui um copo cheio de água. Está no seu limite. E eu colocasse uma gotinha a mais de água. O que ia acontecer com esse copo? Transbordar, irmãos, transbordar. Deus tem um limite de misericórdia. Por mais incrível que isso pareça, irmãos, Deus tem um limite de misericórdia. E no capítulo 16 a Bíblia diz que esse limite de misericórdia se transborda e culmina nas 7 últimas pragas para o mundo. Essa igreja atingiu o limite da misericórdia de Deus. Não dá mais para Deus suportar. E qualquer abominação a mais que essa igreja venha cometer, acabará. E no versículo 5, diz que na fronte dessa igreja estava escrito um nome, um mistério: Babilônia. Babilônia, irmãos. Vocês sabem o que significa a palavra Babilônia? Confusão. Confusão. Irmãos, tudo que nós vemos na igreja católica é confusão. Nada é claro de acordo com a palavra de Deus. Nós só vemos confusão. A Bíblia diz que é A igreja católica diz que é Z. Tudo ao contrário, só confusão. E ali diz, irmãos, no versículo 5, que essa Babilônia é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E agora eu faço uma pergunta muito séria aos irmãos. Para que uma mulher seja mãe, o que ela precisa ter? Filhos, certo? Ok. Um ser humano, o filho do ser humano é o quê? Ser humano, correto? Agora, a mulher que é mãe aqui é o quê? É uma igreja. E para que uma igreja tenha filhos, os filhos dela vão ser o quê? Igrejas, irmãos. Se a igreja mãe é a igreja católica, a Bíblia nos está dizendo que há filhas da igreja católica hoje. Como nós entendemos quem são as filhas da igreja católica? Simplesmente, irmãos, são aquelas igrejas que não têm pregado a verdade da palavra de Deus. Todas aquelas igrejas que têm aceitado as falsas doutrinas que essa igreja tem pregado são chamadas de filhas da grande Babilônia. E o detalhe, irmãos, há poucos dias esse mesmo Papa Bento XVI, ele fez uma declaração dessa espécie, dizendo assim: nós não podemos considerar as outras igrejas como irmãs da igreja católica, porque a igreja católica é a mãe de todas as igrejas. Confirmando o que está escrito, irmãos. Isso é só para que nós estejamos atentos que a profecia está se cumprindo. E agora, irmãos, o versículo 6 é o versículo chave para que nós não tenhamos dúvida de quem está falando. Diz assim: então vi a mulher embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Irmãos, para que alguém fique embriagado, precisa beber pouco ou muito? Muito, irmãos. E a Bíblia diz que essa igreja bebeu muito sangue de santo. Irmãos, 100 milhões de pessoas, é bastante sangue ou não? Pois é, irmãos, foi esse o número das pessoas que foram mortas pela Inquisição
feita pela Igreja Católica. 100 milhões, irmãos. E quando João viu essa cena, ele ficou admirado. E no versículo 7, o anjo diz assim para João: por que te admiraste? Imagina, irmãos, vocês acabam de contemplar uma cena com 100 milhões de cristãos sendo mortos. E então o anjo chega para você e pergunta: por que você está admirado? Parece uma pergunta meio sem nexo, irmãos. Qualquer um de nós ficaria admirado vendo essa cena. Mas o que o anjo queria demonstrar, irmãos, é que o que está por vir é muito pior do que o que já passou. Muito pior. E ele diz assim, ó: eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres.